Olá, cumprimento a todos os amigos, a todos os irmãos, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos através desse vídeo para mais um estudo da nossa série de lições que tem por título O Sentido da Vida. Hoje nós vamos recapitular a lição de número 7, O Caminho do Sábio. O objetivo da nossa lição é entender que quando aprendemos com as dificuldades, quando vivemos com discernimento e não subestimamos o pecado, estamos a caminho da sabedoria. O texto que vai basear o nosso estudo se encontra em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 5. Diz assim: é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que escutar elogios de um tolo. A nossa lição ela já começa com uma pergunta. Você gostaria de melhorar a sua vida? Talvez você já se questionou sobre isso. Como é possível? Quem não gostaria de saber a fórmula, para ter uma vida melhor, para melhorar a sua vida em diversas áreas, seja na vida financeira, seja na vida pessoal, seja como educar os filhos, seja no trabalho. Quem de nós não gostaria de saber como melhorar? E é isso que nós vamos aprender hoje. Então, irmã Bianca, através da lição eu vou me tornar um sábio? Não, irmão. A lição diz o caminho do sábio. Hoje, nós vamos aprender alguns passos importantes para nós darmos nessa caminhada. Afinal, se é um caminho, nós temos que caminhar, né? Então, nós vamos aprender através do estudo, baseado nas escrituras, à luz das escrituras, passos importantes para a nossa caminhada. E quem não gostaria de saber, como já falamos, o caminho correto, quais as decisões corretas a tomar? Porque a nossa vida em si é uma caminhada. Todos os dias nós temos que dar passos. E muitas vezes nós damos passos importantes que nós obtemos sucesso, crescemos, aprendemos, adquirimos sabedoria, adquirimos alguns bens, crescemos, aprendemos, mas muitas vezes quem de nós não deu passos que nos deixaram tristes, Alguns passos que nos feriram, que nos machucaram, algumas decisões que nós tomamos que foram passos em falsos. Hoje o sábio escritor vai nos mostrar através da palavra passos firmes em direção à sabedoria, para o nosso crescimento, para a nossa aprendizagem. Nessa lição, nós estudaremos os conselhos de prudência, de como viver num mundo que está totalmente corrompido pelo pecado. Como fazer a diferença? Sem fechar os olhos para a realidade, o sábio, ele traz provérbios e conselhos de como viver do modo melhor possível, aqui, num mundo marcado por desgraças, cheio de imperfeições por causa do pecado. Nós ligamos a televisão, nós ficamos chocados com o tanto de coisa que está acontecendo e nos perguntamos por quê, Não entendemos e não vamos entender. O mundo, sim, ele está cheio de pecado, cheio de maldade. Só que nós precisamos aprender a viver de uma forma diferente. Não é porque todo mundo faz assim que eu tenho que fazer. O que a palavra me fala? À luz das escrituras, qual é a vontade de Jesus para a nossa vida? Que forma que o Senhor quer que eu caminhe? Que forma que o Senhor quer que eu tome minhas decisões? Então, nós vamos aprender hoje grandes conselhos, grandes passos a darmos nessa caminhada. Bom, então vamos lá com o primeiro passo. Aprenda com as dificuldades. Não é fácil tirarmos lições no sofrimento, mas é necessário para o nosso crescimento em várias áreas da nossa vida. Algumas dificuldades forjam o nosso caráter. Afinal, diz o sábio, melhor é o bom nome do que o perfume caro, e o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. O início desse bloco pode parecer estranho, pode parecer que não faz sentido, mas conforme nós vamos lendo, nós vamos entender o que o pregador quer nos dizer.
E aí nós vamos entender. O pregador está dizendo que a nossa reputação, que o nosso bom nome deve ser preservado por toda a nossa vida. Dizem que os 2 dias mais importantes da nossa vida é o dia que nós nascemos e o dia que nós entendemos para que nós nascemos. Mas o sábio afirma, é no dia da morte que o bom nome se revela, em termos definitivos. É sobre isso que Salomão está tratando. Quando você morrer, qual legado deixará? O que você deixou? Para os seus filhos, para os seus amigos, para as pessoas que convivem com você. Esse legado é construído em vida, nos momentos de alegria, mas o sofrimento é uma parte muito importante nessa construção. Pode parecer estranho, mas o sábio diz, melhor é a tristeza do que o riso, porque o rosto triste torna melhor o coração. Somente quem aprende com o choro pode chorar com os que choram. Por isso, a sabedoria é tão importante. Aprendemos com as dificuldades da vida a vivermos melhor e pelos outros. O que ele está querendo nos dizer? Quando nós passamos por algumas dificuldades, por alguns sofrimentos, é difícil. Ninguém está falando aqui que é bom, que temos que nos alegrar com isso. Não, passamos por momentos de dificuldades e esses momentos de dificuldades vão nos fortalecer. Quem sabe lá na frente, a experiência que eu estou vivendo hoje vai me ajudar a conversar com alguém que está passando pelo mesmo problema. Quem sabe eu vou conseguir aconselhar da melhor forma possível essa pessoa, porque eu já vivi esse momento, eu já enfrentei essa luta, eu já passei por esse momento de choro, eu vou conseguir abraçar, eu vou conseguir aconselhar e compreender por esse momento que ela está vivendo. Deus, Ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que também nós sejamos capazes de consolar o que passam por alguma tribulação. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4. E é por isso que o pregador diz, o coração dos sábios está na casa onde há luto. A ideia é que o sofrimento educa. Ainda em relação às tribulações da vida, o sábio mostra que não podemos paralisar com as saudades do passado. Não digas porque os dias passados foram melhores que os de hoje. Fugir para o passado quando nós estamos enfrentando as dificuldades não faz parte do caminho do sábio. Temos que olhar para o passado, mas temos que viver o presente. Temos que viver o dia a dia, temos que enfrentar as lutas, temos que enfrentar as dificuldades, sabendo que o Senhor, Ele nos consola, sabendo que o Senhor está conosco. É difícil, sim. É triste, sim. É dolorido esse processo? É dolorido. Mas o Senhor, Ele está conosco. E Ele quer nos fortalecer para que nós também possamos estar com pessoas que estão passando pela mesma dificuldade. Quantas pessoas hoje estão passando pelo luto, pela dor? Nós não entendemos isso. Mas que nós sejamos amigos, que nós venhamos abraçar com uma mensagem, com um telefonema. Que nós não venhamos ficar cravados lá no passado, chorando, reclamando, que nós venhamos olhar para a nossa volta e entender que tem pessoas que também estão passando por lutas e que talvez por problemas maiores, e nós precisamos ajudar uns aos outros, orar uns pelos outros, auxiliar. O que nós temos feito? O que nós temos deixado? O que nós vamos deixar? Né? Qual é o caminho que nós estamos trilhando? Qual vai ser a história que vão contar? Se hoje fossem falar como eu vivi, quem sou eu? Se hoje fossem falar, nossa, aquela pessoa foi assim, ela fez isso, ela fez aquilo. O que falariam? Qual seria a nossa história contada? É importante parar para pensar. O que estamos vivendo apenas por viver? Estamos passando os dias apenas aqui na terra? Estamos apenas reclamando, chorando, parados, paralisados? Não, são passos que nós precisamos dar.
Às vezes a caminhada é dura, às vezes tem espinhos, mas nós entendemos que tem dias que tem flor, tem dias que tem alegria, tem riso. E às vezes a gente não dá valor para tudo isso. No momento de dificuldade, nós conseguimos parar e extrair grandes lições disso. Infelizmente, é na hora da morte que a gente para e vê o quanto aquela pessoa valia. Quantas vezes a gente deixou de abraçar enquanto ela estava viva. É no momento do luto que nós levamos flores. Por que não fizemos em vidas? Então o sábio está querendo dizer que nós precisamos aproveitar a nossa vida hoje, viver o dia a dia. Não podemos ficar cravados no passado, não podemos ficar angustiados com o presente, que ainda nem vivemos. Temos que caminhar passo por passo com sabedoria. Hoje nós precisamos trilhar o melhor caminho. Hoje nós precisamos dar os melhores passos, os passos mais importantes, porque amanhã nós colheremos o que nós estamos plantando hoje. Então pense, hoje você deve viver com sabedoria, para nós não reclamar depois, para nós não sofrer depois as consequências das nossas escolhas e dos nossos passos em falsos. Esse foi o primeiro passo. Nós veremos agora o segundo passo. O segundo passo é viva com discernimento. Precisamos da sabedoria de Deus para enxergarmos a vida com clareza. Essa sabedoria não nos deixará nos desanimar quando os momentos forem difíceis e tampouco nos tornará arrogantes quando os momentos forem bons, quando forem momentos de festas. Eclesiastes diz: veja como Deus faz as coisas e procure se adaptar a elas. Não adianta lutar contra as leis da natureza. Sem o discernimento espiritual, não conseguiremos enxergar o sentido da vida e podemos incorrer em 2 erros. O primeiro é a autorretidão. Não seja excessivamente justo nem demasiadamente sábio. O texto aqui, ele não está dizendo que nós não precisamos e não devemos buscar a sabedoria. Pelo contrário, quer dizer que nós não devemos nos achar sábios, querer ser melhor, achar que nós sabemos tudo, que nós temos, maior conhecimento, que somos melhores que alguém por isso. E o outro, o segundo erro também, é a autodepravação. Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. O que significa isso? Que eu não devo pensar, eu sou pecador mesmo, o Senhor sabe que eu sou falho, como a palavra mesmo diz, não há um justo sequer, todos falham. Que nós não venhamos usar isso de desculpa, pelo contrário, devemos que ter uma vida direcionada e pautada pela vontade do nosso Deus, andar com sabedoria e com discernimento. Não podemos nos achar melhor que ninguém, mas também não devemos achar pior. Somos falhos, somos pecadores e não precisamos mudar, seguir da mesma forma que vivemos. Não, a nossa vida tem que ser uma caminhada. Nós precisamos crescer, precisamos buscar aprendizagem, buscar, baseado na palavra do nosso Senhor, o conhecimento e viver de acordo com os seus ensinamentos. Vamos lá então para o terceiro e último passo. Não subestime o pecado. Nós vamos ver nesse terceiro tópico que o pecado ele é sério, ele precisa ser levado a sério, a gente não pode brincar com o pecado. Nós precisamos buscar o melhor para a nossa vida sem subestimar o pecado. O pecado ele é um problema da humanidade, porque ele nos afasta do nosso Deus. A palavra nos diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Salomão ele vai apresentar 3 efeitos nocivos do pecado para a humanidade. O primeiro deles é a incapacidade humana de praticar plenamente o bem. Eclesiastes 7:20 diz assim: não há um justo sequer, ninguém que pratique o bem e que nunca peque. Não é verdade? Nós não falhamos, mesmo tentando, mesmo buscando melhorar. Não tem momentos que a gente falha, que a gente erra, que a gente diz, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz essa escolha? Somos pecadores, somos falhos. Em nenhum momento aqui nós queremos
apoiar o pecado, a prática do pecado. Pelo contrário, queremos mostrar e queremos entender e aprender hoje que é coisa séria, que diariamente, se nós não vigiarmos, nós pecamos, falhamos contra Deus, falhamos contra o nosso próximo, erramos. E também nós precisamos fazer o que é certo, o que é correto, mas o que nós não devemos fazer é nos acharmos melhor, é julgar o nosso irmão, é olhar para o lado e condenar o nosso próximo. Porque nós também falhamos. Não é porque eu tentei mudar, não é porque eu estou melhorando, porque eu estou tentando fazer as coisas corretas, que agora eu tenho que olhar e ver o defeito em todo mundo. Porque eu também já falhei, porque eu também falho, porque eu também se eu não vigiar, eu também posso cometer os mesmos erros. Então, nós não podemos julgar e apontar o erro do outro. Nós temos que olhar para nós mesmos e reconhecer as nossas falhas e reconhecer os nossos erros e tentar melhorar. O segundo efeito do pecado é a incapacidade humana de alcançar plena sabedoria. O que nós estamos aprendendo hoje é o caminho do sábio, o caminho da sabedoria. E nós vamos entender que sozinho nós não conseguimos, que nós precisamos, na nossa caminhada, pedir a orientação de Deus, buscar na palavra do nosso Senhor como trilhar o caminho correto. Sozinho nós não conseguiremos. A palavra diz, tudo isso eu examinei mediante a sabedoria e disse, estou decidido a ser sábio. Mas isso estava fora do meu alcance. Quem não quer ser sábio? Quem não quer viver com sabedoria, como nós falamos no início do nosso estudo? Todos nós, com certeza, gostaríamos de ser sábio. Mas isso está fora do nosso alcance. Quando nós estamos só, quando nós buscamos sabedoria em nós mesmos, nós precisamos buscar sabedoria divina. O Senhor vai nos tornar sábio dia a dia. O Senhor vai nos ensinando, o Senhor vai nos capacitando dia a dia. Assim como não conseguimos fazer tudo certo o tempo todo, também é impossível para o ser humano compreender todas as coisas. Só na eternidade, quando formos glorificados, ficaremos absolutamente livres do pecado e aí então conheceremos tudo plenamente. Aqui nós não vamos ter sabedoria plena, aqui nós não vamos ser 100% bons, não. Somos falhos, somos pecadores, temos nossas limitações, não compreendemos nem metade do que o Senhor tem feito, não entendemos os porquês. Lá naquele dia que o Senhor Jesus vier nos buscar, seremos glorificados, aí Ele vai nos revelar todos os porquês que nós falamos agora, todas as perguntas, todos os questionamentos que nós fazemos para Ele e hoje nós não entendemos e talvez não tenhamos respostas. Naquele dia o Senhor vai aclarar, naquele dia o Senhor vai nos dar esse entendimento. O terceiro efeito do pecado é a capacidade de corromper. O escritor afirma que Deus criou o homem para ser justo, mas eles buscaram toda a sorte de maldades. Não é isso que nós vemos todos os dias ao nosso redor? Não é isso que nós podemos ver quando nós ligamos as nossas televisões, quando assistimos os noticiários, ou quando nós abrimos uma página na internet? Não é violência, não é maldade, não é sofrimento que nós vemos? O que nós aprendemos hoje, o que o sábio nos mostra, é que nós somos incapazes de fazer plenamente o bem e conhecer tudo o que Deus faz, além de corromper as coisas boas de Deus. Razão pela qual nós não devemos subestimar o pecado. Portanto, quem deseja o melhor para a sua vida deve aprender com as dificuldades, deve viver com discernimento e não subestimar o pecado. Esse é o caminho do sábio. Agora nós vamos para os 2 pontos práticos. Com os olhos na vida. Para desfrutar o melhor da vida, evite o caminho do tolo. O caminho do tolo, ele é o oposto ao caminho do sábio. O tolo é egoísta e só pensa em si mesmo. Siga o caminho do sábio. O caminho do sábio é marcado pelos princípios de Jesus, por uma vida de obediência aos ensinamentos e conselhos inspirados da palavra do nosso Deus.
Quem está nesse caminho sabe que tanto a sabedoria como o dinheiro dão proteção, mas somente a sabedoria preserva a vida. Portanto, busque a sabedoria diária. Peça a Deus que a todos dá com generosidade. E então seja generoso igual a Deus. Desfrute a prosperidade enquanto pode, mas quando chegar os tempos difíceis, reconheça que ambos vêm de Deus. Lembre-se que nada é garantido nessa vida. Aprenda com esses momentos difíceis. Viva com discernimento, fugindo das tentações. Não flerte com o pecado. Somente no caminho de Cristo encontraremos o melhor para nossas vidas. Amém? Agora é o nosso desafio. Meu compromisso é você com Deus. Eu faço meu compromisso com Deus e você aí na sua casa faz o seu compromisso. Já sabemos que para desfrutar o melhor da vida, temos que seguir o caminho do sábio. O Senhor Jesus veio, revelou a sua sabedoria para os seus seguidores. Se você já está seguindo o seu caminho, então partilhe seu evangelho com seus amigos e familiares. Jamais esqueça, para nós, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, mas para o mundo, a cruz é loucura. Afinal, é através da sua morte que recebemos a redenção no seu amor. Portanto, além de aplicar os princípios que nós aprendemos hoje nesse estudo, procure um amigo ou uma amiga e ensine a mensagem da cruz. Faça confiando na sabedoria de Deus. Agora, nesse momento, eu convido você aí a orar junto comigo. Vamos orar? Senhor, te damos graças. Obrigada por esse estudo, obrigada, Senhor, por esse momento de reflexão da Tua palavra, que nós venhamos, Pai, dia a dia examinar, lembrar, Senhor, que essa palavra venha à nossa memória, que nós não venhamos esquecer, meu Deus, que precisamos de discernimento, que precisamos da sabedoria que vem de Ti, Pai, que sozinho nós não conseguimos, que nós não conseguimos entender todos os propósitos que o Senhor tem para nós. Nós não conseguimos, Pai, compreender as Tuas vontades. Meu Deus, nos torna sensível às dificuldades que o nosso irmão, que o nosso próximo, que o nosso amigo está vivendo. Que venhamos ser solidários e venhamos ajudar uns aos outros, Pai, intercedendo em oração, em ajuda, Pai. Que nós venhamos ser misericordiosas, assim como o Senhor é conosco, Pai. Perdoa as nossas falhas, os nossos erros, Pai, e nos direcione para que nós venhamos ter uma vida a partir de agora com sabedoria, Pai, caminhando com discernimento, entendendo, Senhor, que o pecado é coisa séria, que ele nos afasta da Tua presença, que ele nos impede de ouvirmos, Senhor, a Tua voz. Direciona-nos, Pai, guia-nos em nome do Teu Filho amado Jesus, que a Tua bênção, Senhor, seja sobre todos os lares, que a Tua misericórdia seja sobre todos nós, meu Deus, que nesses momentos de luta, de angústia e de sofrimento, o Teu Espírito Santo Consolador possa tocar os corações, Pai. As famílias enlutadas, aqueles que sofrem, meu Deus, que o Senhor venha com Teu toque, Pai, curá-los, abençoá-los, Pai, que nós possamos orar uns pelos outros, que nós possamos, Pai, nos abraçar nesse momento de dificuldade, Pai, mesmo estando separados, que nós venhamos nos unir em oração, Pai, sempre, Pai, no mesmo propósito de fortalecermos uns aos outros. Eu te peço, ó meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês, que a palavra do nosso Senhor possa ficar viva no teu coração, em nome de Jesus.